Romanos 12, 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Vamos repetir? Mas vençam o mal, vençam o mal com o bem. Pode se assentar. Hoje de manhã, eu vim aqui orar junto com os pastores, oramos aqui. 8 horas eu desci e a primeira notícia que o porteiro que estava ali acompanhando as notícias no celular me falou, foi uma notícia muito triste. Não sei se já saiu as evidências, mas ele disse que uma pessoa foi incendiada, no centro de Blumenau e chegou a óbito, morreu. Não sei se já saiu aí, como é que foi, quem que fez, ou se a pessoa se incendiou, não sei. Mas nós olhamos para a realidade do mundo e as notícias nos chocam, as notícias nos assustam. O mal está aí. A gente vê, não só aqui em Blumenau, no Brasil todo, mendigos sendo incendiados, pessoas se matando, se agredindo, e a gente abre às vezes o Facebook ou vídeos no YouTube e a gente se assusta pelo grau de maldade na vida das pessoas. O mal está aí, em todo canto, em todo lugar, em todas as cidades. O mal, infelizmente, está também em nós. E precisamos lutar contra ele. Mas eu fico pensando em umas atitudes drásticas e extremas assim, colocar fogo no corpo de alguém. Como que alguém chega nesse nível? E é claro, como psicólogo, eu sei que toda atitude é fruto de uma lógica. Alguma coisa lá na mente dessa pessoa, alguma vivência, alguma experiência, levou ela a tomar essa atitude absurda. Nós somos regidos por alguma lógica na nossa alma, na nossa cognição, no nosso conhecimento, nos nossos pensamentos, tem alguma lógica regendo a nossa vida. Eu pergunto para você, qual é a lógica que rege a sua vida? Qual é a lógica que está por trás das tuas atitudes, das tuas ações, das suas escolhas? Qual é a lógica que tem regido a sua vida? Eu e você fomos chamados por Jesus para sermos agentes da graça. E isso só acontece quando a lógica de Cristo rege a nossa vida, rege as nossas escolhas, rege as nossas atitudes, coloca os princípios certos na nossa caminhada. Se você deseja vencer o mal, ser um agente do bem, um agente de Cristo, primeira coisa que você precisa fazer, seguir o exemplo de Cristo, ser um real discípulo do Senhor Jesus. Jesus, Ele é a encarnação da graça, e se você quer entender o que é graça, você precisa olhar para Jesus. Você imagine o caso de Pedro, Jesus e Pedro. Pedro é aquele que andou sobre as águas com Jesus. Pedro é aquele que foi chamado, junto com mais 11, para ser discípulo de Jesus. Imagine, 3 anos, todo dia junto, comiam da mesma comida, sentavam nas mesmas rodas, dormiam nas mesmas casas. 3 anos Pedro seguindo Jesus. Vê Jesus fazer milagres, como multiplicar pão e peixe. Ele mesmo participa da pesca maravilhosa, quando eles estão lá pescando, não pegam nada, Jesus diz, joga no outro lado. Eles vão, jogam e pescam muito. Pedro estava andando com Jesus e vendo o milagre o tempo todo. Pedro andava e estava com Jesus, e no final da vida e ministério de Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz, tem uma profecia que diz, que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam, eu vou ser ferido, vocês vão se despertar. Quando Pedro ouviu isso, ele disse, não, como assim? Não vou te abandonar, Jesus, não vou sair de perto de você. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai negar que me conhece? Não, Senhor, não, está errado. Esses outros aí, pode até te negar, eu não. Pedro era autoconfiante demais.
Mas a gente sabe que lá no Getsêmani, Jesus estava no jardim, os soldados vêm, quando vem, Pedro quer guerrear, corta a orelha de um, queria cortar o pescoço, mas deve que se abaixou, cortou a orelha, Jesus diz, não, não é assim. Jesus é preso. Quando Jesus é pego, todos eles saem, fogem. Pedro já não estava ali para defender Jesus. E a gente sabe que aonde Jesus ia ser julgado, lá na casa do sumo sacerdote, quando chegam lá, uma mulher identifica Pedro, estou te conhecendo, tu era um daqueles que seguia Jesus. Não, você está enganada, e foge dali. De repente a mulher está lá comentando com as outras pessoas, ele é um, ele diz, não, eu não sou. E depois o povo diz, tu era um, e ele pela terceira vez nega, o galo canta, e Pedro cai em si, que tudo que Jesus tinha falado era verdade. Você imagine Pedro, como ele se sentiu, 3 anos andando com Jesus, dizendo que ia até a morte com Jesus, que era fiel a Jesus, e agora nega Jesus. O que você faria com alguém que 3 anos anda contigo, come contigo, é ajudado por você, e quando você está no momento mais difícil da sua vida, diz que nem te conhece? O que você faria com uma pessoa dessa? O que Pedro merecia? Pedro merecia repulsão total, mas depois da morte, ressurreição de Jesus, Jesus aparece para algumas mulheres. Eu imagino na mente de Pedro, imagine 3 dias, Jesus morto, depois uma mulher chega gritando, ele vive, Jesus ressuscitou. Pedro disse, puxa, realmente se cumpriu o que ele falou, só que agora eu estou fora, eu neguei, ele sabe que eu neguei, eu vi nos olhos dele. Mas Jesus, quando aparece para as mulheres, diz, fala para os discípulos, irem para a Galiléia que eu quero me encontrar com eles, e principalmente, fala para Pedro, que eu quero ir lá. Jesus chega, eles estão pescando, alguém diz, Jesus está aí, Pedro mergulha, vão, Jesus tinha preparado comida para eles, para aquele que negou a ele. Jesus agora chama Pedro à parte, e ali libera perdão, dizendo, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim Senhor, eu gosto de você. E Jesus então diz, então você vai cuidar das minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus pergunta, e o final da prova do amor, você continua no ministério. Isso que Jesus fez com Pedro, manifestação de graça. Jesus quando chega, faz aliança com uma vida, a graça se manifesta. Tinha tantos exemplos que a gente poderia dar. É aquele endemoniado gadareno, lá na região de Gadara, ninguém dava conta, vivia no sepulcro, se cortando, se arranhando, o homem mais forte, os homens já tinham tentado pegar e amarrar e não conseguiam, ele arrebentava as correntes. Jesus chega, expulsa aquelas legiões de demônios, e quando o homem diz, eu quero ir contigo Jesus, para ser seu discípulo, Jesus diz, não, você agora é agente da graça, você teve um encontro comigo, você vai voltar para a sua casa, e você vai fazer a diferença lá. E o texto diz que aquele homem saiu, e foi para a região de Decápolis, 10 cidades, e aonde ele passava, falava do que Jesus tinha feito na vida dele. Era um endemoniado, quebrava tudo, destruía tudo que via pela frente, agora um agente da graça. A gente vai ver um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, extorquia o dinheiro do povo judeu, tem um encontro com Jesus. O que ele faz? Devolve o dinheiro para o povo, se torna um parceiro, amigo do povo, um agente da graça onde ele estava. A gente vai ver uma mulher chamada Dorcas, que quando se encontra com o evangelho verdadeiro de Jesus, olha para as viúvas, vê as suas necessidades e diz, eu vou cuidar delas, e começa a fazer roupa para aquelas mulheres que não tinham nem família para ajudar. Quer ser um agente da graça? Primeira coisa, tenha um encontro real com Jesus, siga os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Pastor, como que acontece isso na minha vida? O texto que nós lemos de Romanos 12, o primeiro versículo diz, não vos conformeis com esse mundo, versículo 2, 1 e 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui está uma chave para que eu e você venhamos ter uma vida abundante hoje, vencer o mal com o bem, e deixar que a graça emane na nossa vida, renovação de mente. Eu não posso mais
ter o meu comportamento e a minha atitude regida pela lógica do mundo, que é uma lógica de vingança, que é uma lógica de pagar o mal com o mal, ou às vezes até pior. Essa é a lógica do mundo. Cristo nos possibilita uma nova visão, um novo entendimento, uma nova maneira de agir, uma renovação de mente. Segunda coisa, sigo Jesus, eu não posso ceder ao mal. Olha o que o texto diz: não se deixe vencer pelo mal. Ou seja, o mal vai estar o tempo todo ali na sua porta, tentando te influenciar. Pastor, você disse que nós somos maus? Sim, Paulo vai dizer. Romanos 3 e 23, Romanos 5, ele vai dizer que nós, eu e você, já nascemos em pecado. A criancinha linda que você vê no colo de uma mãe, essa criança já nasce em pecado. Alguns dizem, não, as pessoas nascem neutra, e depende das influências sociais, ela vai escolher o caminho do bem ou do mal. Todos nós nascemos com uma tendência para o mal, nós nascemos em pecado, porque lá atrás a humanidade virou as costas para Deus. Só que Jesus nos possibilita uma nova vida, uma vida regida pela graça, Ele em nós, a mente dEle em nós, e essa novidade de vida é que faz toda a diferença. Só que eu preciso todo dia lutar, sem ceder. Eu preciso cuidar com as influências de quem eu ando, porque ali eu posso ser prejudicado. Você vai ver o Salmo de número 1. Você lembra o Salmo de número 1? Bem-aventurado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Feliz quem não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado quem não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a alegria dele, o prazer dele, não está naqueles que escarnecem, naqueles que zombam, naqueles que maquinam o mal. Está onde? Na lei do Senhor, nas coisas de Deus, na maneira de ver e pensar conforme o Senhor. Por isso, eu entendo que o Espírito Santo colocou essa mensagem para que nós venhamos ser agentes da graça, porque eu e você precisamos vencer o desejo de vingança. Você escutou o que eu disse para você? Eu e você precisamos vencer o desejo de se vingar. Somos agora agente da graça, novo entendimento. Mas pastor, aquela pessoa me fez muito mal. Vingança. Eu me lembro que a gente às vezes é confundido pela mídia, que vingança é algo bom. Nunca me esqueço de um filme do Steven Seagal, aquele cabeludinho, quando eu era adolescente, né? A gente via os filmes de luta e, né, amarrava às vezes a faixa do ramo na cabeça e queria sair lutando, coisa de criança, adolescente, mas era tão lindo o final, quando ele, no começo do filme, tem a esposa dele morta, o filho morto, então ele passa a vida toda, depois de anos, preparando a vingança, e no final do filme ele consegue matar aqueles assassinos, e a gente finaliza o filme, coisa boa. Na lógica humana, isso é o mal vencer o bem, mas na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus, a vingança pertence a Ele. A gente vence o mal com o bem, porque em Hollywood é uma coisa, agora na prática é outra. Quantos atendimentos ali? Esses dias mesmo, a mulher sentou na cadeira, eu não falei nada, tinha marcado um horário, não falei nada, desmoronou. Chora, ficou uns 5 minutos chorando. Dei o lenço de papel para ela, fiquei esperando. E ela falou, pastor, minha vida foi assim, e ela estava no fundo do poço. Mas o que desencadeou tudo aquilo foi quando lá atrás o marido traiu, e ela resolveu colocar em prática a lógica mundana, dar na mesma moeda. Traiu ele também. Só que isso enfraqueceu os poucos laços que ainda tinha. Levou os dois a viverem vida promíscua. Os filhos perdidos, desestruturados, a casa não existia mais, e ela estava atolada na imoralidade, podridão, se sentindo um objeto, porque não se valorizou. Ele não tinha valorizado ela ao trair ela, mas ela também se colocou numa posição de objeto. Achou
que a sexualidade, conforme o mundo diz aí, o sexo é apenas troca de fluidos para o prazer. Esquece que sexo é ligação de alma, e feito da maneira errada gera culpa, rancor, risco. Lá estava ela, chorando desesperada. Certa vez, um menino, ele chega em casa da escola muito bravo, cuspindo fogo, chuta o balde que está na porta. O pai vê que não está bem, o pai estava lá atrás no quintal. O que foi, menino? Ele começou a falar indignado o que tinham feito para ele na escola. Roubaram meu lanche, me bateram, pai, e me trancaram no banheiro, tal. Eu quero matar eles, tal. Eu vou me vingar e tal e tal. E o pai dele disse: então não espere, vamos fazer alguma coisa agora para você extravasar essa ira? Vamos. Então tá vendo o lençol branco da tua mãe lá no varal? Imagine que aquele lençol branco é esses meninos que você quer se vingar e pegar. Vai lá, faça o que você quiser com esse lençol. E aquele menino vê a lama que tinha ali no canto e pega e joga, esfrega e suja, chuta aquele lençol, cospe naquele lençol, lambuza todo aquele lençol. Daí o pai disse: acabou? Acabei, estou mais tranquilo, mais aliviado da minha ira. Daí o pai foi lá dentro da casa, pegou o espelho do quarto, trouxe para ele: filho, olha aqui, dá uma olhada para você. Vingança, a nossa maneira é desse jeito. Você até atinge a outra pessoa, mas você está sujo do mesmo jeito. O Senhor nos incentiva a nós viver a lógica dele, a vencer o mal com o bem. E essa é a verdade que precisa ficar impregnada. Quer ser um agente de Deus? Quer ser um agente da graça? Quer fazer a diferença e colher coisas boas através disso? Vença o mal com o bem. No capítulo 12 que você leu comigo, o verso 20 diz: se o teu inimigo tiver fome, olha o que é o ensino cristão: dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso é a prática da graça. E isso só acontece quando há realmente um trono para o Senhor no meu e no seu coração. Nós agimos como o pai do filho pródigo. Se lembra que nós já falamos sobre isso? Filho, quero a minha herança. Isso mostra desrespeito ao pai, dizendo: pai, prefiro você morto, o que me importa é o teu dinheiro, eu quero a herança. Vai, desperdiça tudo, vai lá para o meio dos porcos. Mas se lembra da casa do pai, quando volta o pai está lá assim, de braço aberto, dizendo: vem filho, você é meu filho, eu te perdoo, eu te recebo. Isso é graça de Deus. Pontuei algumas coisas aqui para você entender o que é graça. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Esse filho não merecia mais a posição de filho, mas ele recebe do pai. Graça é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Graça é amar quem não gosta de você. Eu aprendi essa lição na minha adolescência, quando tinha uma pessoa da igreja falando mal da minha mãe. Eu nunca me esqueço que nas orações a minha mãe orava e clamava para aquela pessoa, pedindo bênção sobre ela. Eu não entendia aquilo. Ela sabia que aquela pessoa estava falando mal dela, mas isso é manifestação da graça. Graça é Jesus, mesmo sabendo que Judas ia trair, lava os pés dos discípulos, e quando chega em Judas, não pula Judas, lava os pés de Judas também. Isso é graça. Graça é abençoar quem nos amaldiçoa. Mas pastor Lediel, da onde você tirou isso? É a proposta de Jesus para mim e para a sua vida. Se você quer vencer o mal, é com o bem. Mateus 5:27, olha o que Jesus diz, até o verso 31. Eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem para os que vos odeiam, desejem o bem para quem vos amaldiçoam, orem em favor dos que vos maltratam. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro.
Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve também a túnica. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que vocês querem que eles vos façam. Isso aqui é a lógica do reino de Deus. Isso aqui é a lógica de vida daquele que nos criou, daquele que criou o universo, daquele que sabe que no final a graça sempre vence, o bem sempre vence o mal, quando é praticado da maneira certa. Se lembra do presidente Nelson Mandela da África do Sul? Esse homem ficou, acho que era 26 ou 27 anos preso. Desses 27 anos, 18 anos ficou numa solitária, um cantinho apertado. Ele, com mais de 1,90 de altura, se espremia naquele cubículo. Ali ele urinava, defecava, se alimentava. Quando abriam a porta para ele sair, os carcereiros o tiravam para espancá-lo, para tentar tirar dele alguma informação. O tempo passou, Mandela sai da cadeia e ele é eleito democraticamente presidente da África do Sul no ano de 94. No jantar de posse da sua presidência, ele tem um desejo que é atendido. Ele queria sentado na mesa com ele, à sua esquerda e à sua direita, os dois carcereiros que durante todos aqueles anos ficaram batendo nele. Daí perguntaram: por que você fez isso? As pessoas que só te fizeram mal, você agora quer honrar eles no momento mais importante da sua vida? Ele diz: eu quero que eles conheçam quem realmente eu sou. Alguém que foi alcançado por uma graça, a graça de Deus. Pastor Lediel, por que você está pregando isso hoje? Porque eu sei que tem corações sedentos por vingança, sedentos por dar com a mesma moeda. O Espírito Santo colocou já essa palavra algumas semanas no meu coração para te alertar, para que você não venha fazer isso. Essa maneira só vai gerar uma sequência no mal. A gente não vence o mal desse jeito, a gente vence o mal com o bem. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falar de um dos casos mais difíceis que ele atendeu, quando um homem chegou para ele e disse: pastor, o meu pai, um velho, um senhor já de idade, abusou sexualmente da minha filha. O que você falaria para um homem desse? Aquele homem, ele começou a descobrir que a ira que ele alimentava pelo seu pai, o ódio, o desejo de se vingar, iria levar ele para o fundo do poço, iria levar a família dele para o fundo do poço. O que ele resolveu fazer? Perdoar. E esse pastor falando, disse que ele perdoou o pai, e houve uma restauração geral em toda a família. A lógica de Deus vai muito além, mas é o certo. O certo a fazer é vencer o mal com o bem. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te magoou, eu não sei o que fizeram para você. Eu sei que pelos índices, entre nós tem pessoas que foram sim abusadas sexualmente, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram amaldiçoadas, até mesmo dentro de casa. Eu sei que entre nós tem pessoas que até hoje não falam mais com o parente por causa do ódio, da ira. O Senhor hoje te diz que a vitória, filho, vença o mal com o bem. Se coloque de pé, nós vamos orar. Ei, quer ser um agente da graça? Tomara que sim, né? Como é que você é conhecido lá na tua parentela, ou onde você mora? Um agente de Deus ou um agente do diabo? Alguém que promove amor ou promove ódio? Como você é conhecido? Ou outra pergunta:
Como você deseja ser conhecido? Talvez a pergunta mais certa é: como Deus deseja que você seja conhecido? Você é conhecido aonde você anda, vive, a maneira que Deus deseja que você seja conhecido? Eu quero fazer uma oração hoje. Eu quero fazer uma oração por você que recebeu essa palavra e você diz: eu preciso realmente melhorar e ser um agente da graça onde eu estou. Você que é gente como eu, que muitas vezes tem vontade de cortar a cabeça de 10, mas que nós precisamos fortalecer em Deus. Nós precisamos da força dele para tomar algumas atitudes corajosas, liberar perdão e ser agente da graça. Se você quer receber uma oração hoje, para romper a partir de hoje esse cativeiro existencial que você vive, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Hoje é dia de purificação de alma. Hoje é dia de você ser quem Deus sonha que você seja. Sabe, deixa eu falar uma coisa bem sincera para você. Não tem uma pessoa aqui dentro que é perfeito. Eu não sou perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. Nas nossas imperfeições, você pode ter certeza, todos nós vamos ser magoados, feridos, prejudicados. Só que alguns escolhem ficar levando a ira, a mágoa, o rancor para a vida toda. Outros, através do perdão, através da graça que recebe de Jesus, decide largar esse fardo e ser promotor de bênção, de vida, de alegria e de paz. Eu quero orar por vocês, porque eu sei que a palavra falou no seu coração e hoje uma nova história se inicia. Se você está aqui hoje levando a sério isso, é um marco na sua existência. Antes de orar, eu quero perguntar: tem alguém que precisa reatar a sua aliança com Deus? Tem alguém que precisa aceitar Jesus hoje? Eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Não tem como ser agente de graça sem ter Jesus no coração. Como João vai dizer, quem recebe Jesus está enxertado naquela árvore, naquela videira. E a seiva que passa por lá, daí vem. Quando eu estou em Deus, daí as minhas atitudes conseguem ser boas. Se eu não tivesse em Deus, vocês estariam espantadas com o meu palavreado, com a atitude, com a mente perversa do Lediel. Eu sou alguma coisa boa porque Ele me faz bom. Eu sou mais ou menos porque a graça dele foi na minha vida. Tem alguém que hoje precisa novamente ter um encontro com o Senhor? Você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você quer uma nova vida com Cristo? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Vem aqui para frente. Vem aqui do meu ladinho aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Isso. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é uma coisa mística. Ah, não, eu levantei a mão aquele dia e não. Aceitar Jesus é aceitar viver a vida à maneira de Deus. Que bom que vocês estão aqui. Tem mais alguém que precisa aceitar Jesus? Hoje é a noite disso. Está reconciliando? Amém. Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Fala para o Senhor aí. Ei, fala para o Senhor. O que está se passando na tua mente, no teu coração? Para quem precisa ser liberado perdão? Aonde você precisa ser agente da graça? Deus,
a tua palavra foi pregada, e todos nós, até quem não veio na frente, sabe, Senhor, que precisa melhorar. Nós precisamos da tua presença. Aqui tem, Senhor, homens que não estão sendo agente da graça na sua casa e precisa hoje de renovo. Aqui tem mulheres que não têm sido agente da graça na sua casa, precisam hoje do renovo. Aqui tem pessoas que têm dado mau testemunho, mas que hoje querem quebrar esse ciclo, porque estão liberando perdão, estão recebendo mais de Ti, e nós clamamos, Senhor, para que a Tua graça seja abundante em nossas vidas, que a nossa mente seja renovada, e que essa compreensão a respeito do Teu reino venha nos fazer servos verdadeiros, agentes da graça, aonde estivermos, por onde passarmos. Eu ministro bênção, eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro, Senhor, a Tua graça nesses corações, que haja renovo, que haja paz, e que haja decisão de fazer o bem, que haja decisão de entregar a vingança a Ti, que haja decisão, Senhor, de ser propagador da paz, e que todo mal seja desfeito, que toda obra satânica caia por terra, em nome de Jesus. Nós decidimos ser agentes da graça para a Tua glória e para o Teu louvor. Usa-nos, Senhor, e faça em nós o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos.